Olá, alunas e alunos, espero que todos estejam bem. Professor Rafael aqui novamente para mais uma aula de filosofia. Neste vídeo veremos mais alguns aspectos da metafísica do filósofo Aristóteles. Se você não viu as aulas anteriores, clica no card para conferir. Hoje nós iremos abordar o cerne, o miolo da metafísica de Aristóteles, o ilemorfismo teleológico. Não se assuste com esse nome, daqui a pouquinho você vai entender do que eu estou falando. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí para acompanhar os próximos conteúdos de filosofia e dá um tapa no like para fazer essa aula chegar a mais pessoas. Vamos espalhar o conhecimento. Sem mais demoras, vamos lá para a terceira parte da metafísica de Aristóteles. O ilemorfismo teleológico é um termo que parece bastante estranho à primeira vista. Essa é a parte da metafísica aristotélica que busca explicar por que existem diversos tipos de seres e como ocorrem as mudanças que percebemos na realidade. Se traduzirmos esse termo, veremos que não há muito segredo no pensamento de Aristóteles. O termo ilemorfismo surge da junção de duas palavras gregas, hyle, que podemos traduzir como matéria, e morfê, que podemos traduzir como forma. Teleológico vem de outro termo grego, telos, que pode ser traduzido como função, finalidade ou propósito. Dessa forma, nós podemos afirmar de antemão que o ilemorfismo teleológico é a parte da metafísica aristotélica que procura investigar e explicar os seres através dos princípios de matéria e forma, e descobrir qual é a função ou finalidade dos seres. Agora que já esclarecemos o termo, vejamos quais são os principais conceitos do ilemorfismo de Aristóteles. O primeiro conceito fundamental para entender o ilemorfismo teleológico é o conceito de matéria. A matéria é o elemento de que as coisas são feitas. Tudo o que existe possui matéria, e a matéria tem como principal característica a virtualidade, ou seja, ela deve conter em si mesma a possibilidade de transformação, pois virtualidade é o mesmo que possibilidade. Sendo assim, a matéria é o elemento que traz em si a possibilidade de mudança. Essa virtualidade que a matéria possui, que é a possibilidade de mudança, Aristóteles chamou de potência. A potência é o que garante e o que permite a mudança. É algo que pode vir a existir, algo em que a matéria pode se transformar. Quando a matéria se transforma, quando ela muda, ela ganha uma determinada forma. Existem inúmeras coisas no mundo, todas são compostas de matéria, mas elas se diferenciam por causa de sua forma. E a matéria só pode assumir formas diferentes porque traz em si a potência de se tornar outra coisa. Assim podemos dizer que a forma é o que individualiza uma matéria. Dizemos ainda que a forma é propriamente a essência de algo, aquilo que faz alguma coisa ser o que ela é. Teríamos também o conceito de ato, que é a atualização da matéria. Quando a matéria adquire determinada forma, dizemos que ela está em ato. Todas as coisas que existem possuem em si, ao mesmo tempo, ato, aquilo que ela é atualmente, e potência, aquilo que ela pode vir a ser. Vamos usar um exemplo para ilustrar esses quatro conceitos fundamentais no ilemorfismo de Aristóteles. A água é uma matéria. Essa matéria pode adquirir diversas formas, pois traz em si a possibilidade de mudança, ou a virtualidade ou a potência, lembrando que essa é a principal característica da matéria. Essa água pode adquirir, por exemplo, a forma de um rio, e ao adquirir uma forma, uma matéria adquire também uma essência. A água em si é a matéria, mas o que vai determinar a essência dessa matéria é a forma que ela adquire, que ela assume. Se ela adquire a forma de um rio, podemos dizer que sua essência é água que corre. Se ela adquire a forma de um mar, dizemos que sua essência é água revolta. E se adquirir a forma de um lago, podemos dizer que sua essência é água parada.
Vamos usar outro exemplo para clarificar ainda mais o pensamento de Aristóteles. Vamos tomar como exemplo a matéria madeira. Diversos objetos que usamos no dia a dia são feitos de madeira. A madeira é uma matéria que vem das árvores, mas não confundimos uma mesa, um lápis, uma cadeira com uma árvore. Isso acontece porque a madeira que foi extraída das árvores passou por diversos processos de atualizações, nos quais lhe foram atribuídas diversas formas. E isso só é possível porque a madeira, sendo um tipo de matéria, possui a possibilidade, a potência de se transformar em outra coisa, ou de ser transformada em outra coisa, o ato. A matéria, juntamente com a potência, é uma realidade passiva. Significa que ela precisa do ato e da forma. Se não houver ato e forma, a matéria nunca desenvolve sua potência e não existe mudança. Graças aos conceitos de potência e ato, a metafísica aristotélica pode explicar a causa e a racionalidade dos diversos seres que existem. O movimento, o devir, que muitos filósofos anteriores ao Aristóteles desconsideraram em suas investigações por acreditarem ser uma ilusão, é explicado por Aristóteles de forma definitiva para o pensamento grego antigo. Outro conceito importante dentro do ilemorfismo de Aristóteles é o conceito de essência. A essência é a unidade interna e indissociável, indissolúvel entre matéria e forma. O que significa isso? Quando uma matéria ganha uma determinada forma, dizemos que ela adquiriu uma essência. A essência é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Ao compreendermos um ser a partir da sua matéria e da sua forma, temos o conhecimento da essência desse ser. Vamos tomar como exemplo o objeto caneta. Uma caneta possui matéria, plástico, tinta e possui também uma determinada forma. Há nesse objeto uma unidade, uma junção entre matéria e forma de tal modo que sempre que observamos esse objeto ou tomamos contato com ele, sabemos qual é sua essência ou qual é sua função. Quando você pega uma caneta, você já sabe para que esse objeto serve. E isso só é possível, de acordo com a metafísica de Aristóteles, porque nós temos o conhecimento da essência desse ser a partir do conhecimento da sua matéria e da sua forma. Nós teríamos também o conceito de acidente. O acidente é uma propriedade particular que uma essência pode ter ou não ter sem deixar de ser o que é. O que significa isso? Pensemos na seguinte questão. O que é que diferencia os seres dentro de uma mesma classe? Os humanos, por exemplo, possuem a mesma matéria e a mesma forma. Mas o que faz com que cada exemplar da espécie humana seja diferente? Para Aristóteles são os acidentes. Os acidentes são atributos que modificam a aparência, mas não alteram a essência. São características que mudam as coisas dentro de uma mesma classe. Na classe dos humanos temos pessoas dos mais variados tipos, mais altas, mais baixas, com o cabelo mais claro, mais escuro, mais comprido, mais curto, com diversas tonalidades de pele, e tudo isso são acidentes. Eles nos permitem diferenciar uma pessoa da outra, mas mesmo diferenciando uma pessoa da outra, esses atributos não alteram a essência das pessoas. Isso quer dizer que por mais diferentes que as pessoas sejam, por conta de suas características, elas permanecem sendo humanas. A união entre a matéria e a forma fazem surgir ainda um outro conceito bastante importante dentro do pensamento de Aristóteles, que é o conceito de substância. Cada ser é uma substância, é aquilo que define um ser. Este conceito de substância engloba todos os conceitos anteriores, porque uma substância precisa possuir uma essência, aquilo que não pode faltar em um ser para dizermos que se trata de um ser. E a essência de um ser é formada pela união entre matéria e forma. E os conceitos de matéria e forma estão interligados com os outros conceitos que vimos antes, como potência, ato e os acidentes, que diferenciam os seres dentro de uma mesma classe por conta de seus atributos.
Bom, alunos e alunas, com isso finalizamos a Metafísica de Aristóteles. É claro que isso foi um apanhado geral da filosofia primeira de Aristóteles, isso que vimos nessas 3 aulas. Várias nuances de seu pensamento metafísico ficaram de fora, mas eu creio que eu consegui apresentar para vocês os aspectos mais relevantes da metafísica aristotélica. Caso tenham dúvidas ou queiram um vídeo aprofundando detalhes de alguma coisa que vimos por aqui, deixe nos comentários. Vou deixar na descrição do vídeo alguns links de livros e e-books que podem te ajudar a se aprofundar no pensamento de Aristóteles, caso seja o seu interesse. Por enquanto, ficamos por aqui. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu!